Amigas e amigos, o Bertolt Brecht, com a sua ironia inteligente, ele dizia que alguns juízes são absolutamente incorruptíveis. Ninguém consegue induzi-los a fazer justiça. A fórmula se aplica perfeitamente bem a esse grupo de juízes e desembargadores, promotores, que tem reagido à emenda ao projeto das 10 medidas contra a corrupção, uma emenda que inclui juízes e promotores no espectro de responsabilidade por crime de abuso de autoridade. À frente desse projeto das 10 medidas está o Deltan Dallagnol. Ele não quer que mexe, né? Quem propõe alguma mudança é tratado aí de maneira histérica, né? Porque a reação deles tem sido histérica. Até o próprio juiz Sérgio Moro tem feito aí andanças e falatórios pelo país, dizendo que é como se os juízes e os promotores estivessem acima da lei, como se fossem seres enviados por alguma força divina para aplicar corretivos aos simples mortais aqui da Terra. Realmente uma petulância, né? É a fina ironia aqui do Bertolt Brecht, né? Quer dizer, para eles a justiça tem um outro conceito e eles podem praticar arbitrariedades em nome dessa justiça que eles se julgam portadores. Não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com a Constituição. O projeto aqui é absolutamente, a emenda ao projeto é absolutamente legítima, né? Eles não têm o direito de pairar acima do bem e do mal como eles querem. E essa reação do Deltan Dallagnol, ele está chamando isso aí no seu Facebook de lei do terror, né? Ou seja, usando aí claramente a contra-propaganda ideológica, porque a lei de terror é exatamente a que eles querem. O Brasil já teve aí leis de terror aí pela sua história, eu já falei aqui das leis de segurança nacional, sempre que a arbitrariedade, o autoritarismo assaltou, né, o poder do Estado, que é o que a gente está vendo agora. A justiça tem outro conceito. Para a gente analisar esses conceitos, é necessário que se invoque outras categorias da ciência social para a gente ter um conhecimento exato, né, do que vem a ser a justiça. A justiça do povo não tem nada a ver com essa justiça que eles dizem serem portadores. O povo tem esse sentimento de que ele não está sendo restituído na proporção do que ele produz, a riqueza que ele produz, os impostos que ele paga, enfim, a contribuição que ele dá para a sociedade. Esse é o sentimento de injustiça do povo. O povo quer justiça exatamente por aí. O que eles estão fazendo, na verdade, é manipulando esse sentimento da justiça com a ajuda muito grande aí da mídia e dos setores políticos da direita, exatamente para manipular esse sentimento de justiça do povo. A gente está vendo aí o caso do Maranhão, por exemplo. O governador Flávio Dino, né, do PCdoB, ele tem dito que é preciso fazer a revolução burguesa lá no estado do Maranhão, porque nem a Revolução Burguesa chegou, né? Porque o Maranhão, mais do que qualquer outro lugar, expressa o legado do poder das oligarquias, né? E o Brasil ainda é todo marcado socialmente pelo poder das oligarquias. A justiça do povo, portanto, tem outra conotação, né? Outro sentido, né? Se o povo tivesse consciência do que é, de como se poderia praticar a justiça do povo, essas questões certamente seriam tratadas de outras formas. As revoluções, por exemplo, as rebeliões de massa, elas acontecem exatamente na medida que o povo toma consciência da sua situação, das injustiças às quais ele, povo, é submetido. As revoluções surgem daí, aquilo que o Erich Hobsbawm chamava de a Era das Revoluções. Começou com a independência americana, a Revolução Francesa, depois passou aí por processos de evolução, porque aquilo lá é um ponto de partida, a substituição do regime feudal pelo regime republicano, e o regime republicano certamente avançaria para outros estágios. Aí nós tivemos as revoluções do século XX, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, né, e outras, guerra no Vietnã, e outras mais aí pelo país afora. Essa é, portanto, a questão que precisa ser posta no centro do que é o conceito de justiça. O que a gente está vendo, na verdade, é uma manobra clara aí no sentido de levar o golpe adiante. Essa questão, por exemplo, do Sérgio Moro de vetar perguntas do Cunha que abrange, que envolve o presidente golpista Michel Temer, é um claro
sintoma disso, né? Uma tentativa de limpar a barra do Michel Temer, porque o Michel Temer precisa levar o golpe adiante. Aí ele diz, Sérgio Moro, nas suas alegações, de que o Michel Temer não está aí no âmbito das suas investigações. Ora, mas a denúncia, se não está no âmbito das suas investigações, que se providencie então as investigações. O Cunha, que é carne e unha com o Michel Temer, tem coisas a dizer, né? Por que então esta omissão aí determinada pelo Sérgio Moro? Essa que é a questão aí que eu disse do conceito de justiça, né? A mídia criou no imaginário popular a falsa imagem do judiciário como uma espécie de reserva moral, né? O objetivo é exatamente isso que eu disse aqui, que é a tentativa de levar o golpe adiante. Essa seria uma reserva moral da sociedade, né? Que os juízes aí, o caso do Sérgio Moro, por exemplo, se aproveitam disso, né? Que é um juiz midiático, cria do tucanato, enlameado do bico à sua outra extremidade. E eles abandonam, aí o Sérgio Moro e outros, né, abandonam as prerrogativas institucionais para fazer populismo judicial, né, e usar aí a toga como premissa para perseguições políticas com um claro sentido fascista, né, na medida que você não respeita o Estado democrático de direito, não respeita os pactos democráticos sociais, você está tendo sim uma atitude fascista, que é o que eles vêm fazendo ali. Moro e outros aí da mesma espécie estão claramente praticando corrupção da Constituição, que é uma corrupção tão grave quanto a corrupção das sombras, né, do poder do dinheiro, conforme eu já disse aqui em outras ocasiões, de onde eles surgiram. Nós tivemos aí, por exemplo, o caso aí do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, né, que nesse canto do punitivismo, né, conforme já foi dito por alguém aí também, eles fizeram aquela prisão espetaculosa sob medida para a Globo exibir aí a exaustão. E aí o Tribunal Superior Eleitoral revogou, né, a sua prisão, algo que demonstra, de certa forma, que ainda existe aqui no Brasil. São as contradições, evidentemente, mas algo que, como disse aqui naquele conto famoso aí do Sanssouci, né, quando o moleiro, aquele moleiro que construiria um moinho, tem um conto, tem aí na internet, muito interessante, que ele disse a frase famosa: ainda há juízes em Berlim. Ele disse ao imperador alemão Frederico II o Grande. Ou seja, mesmo naquelas circunstâncias do imperador, né, o conto certamente é uma ironia para dizer aí de como funciona o poder despótico, né, e como esse poder pisoteia as leis. Aí surgiu a frase famosa que ainda há juízes em Berlim. Podemos fazer uma analogia aí com essa decisão do TSE, que demonstra muito bem o que vem a ser aí esse conto do punitivismo, que é exatamente para enganar a sociedade. A direita é isso, né? Um projeto da direita. A direita nunca teve um projeto de nação. O projeto dela para que eles possam aplicar o projeto da direita, é necessário que se reprima o povo, né? Nós tivemos lá o caso da aprovação da PEC 55 no Senado ontem, porque essa justiça do povo é isso, né? Quem estava lá protestando contra a aprovação da PEC da justiça são os setores da sociedade que já tomaram conhecimento do que significa esta justiça contra o povo, né? Quando já tomaram consciência de que é necessário combater o que eles chamam de justiça para o povo. Foi aquela atitude selvagem de repressão aos manifestantes, basicamente sindicalistas, estudantes, né, trabalhadores, aí, enfim, gente do povo, né, que estavam lá exatamente procurando manifestar os seus anseios. Essa contradita, podemos dizer assim, essa contradição, essa dicotomia entre justiça do povo e justiça do dinheiro, da elite e da direita, né, isso está claro na aplicação do projeto do golpe. A Folha de São Paulo, por exemplo, faz aí um editorial dando mais um puxão de orelha no Temer, quer dizer, ele tem que corrigir isso, né, que a Folha de São Paulo, na verdade, expressa uma cobrança da direita sobre ele, né, sobre o governo do Temer,
né, que a Folha diz aqui que ele precisa de uma equipe capaz, ao menos, de compreender o clamor ético da população e o momento delicado pelo qual passa o país. Olha aí, né, ele está se referindo ao caso do Gedel Vieira, né, está aí pedindo que o Temer simplesmente troque de equipe, né? Porque, como eu já disse em outra ocasião, que tem equipe política e equipe econômica, eles não confiam nessa equipe política e exigem do Temer uma outra equipe que faça com que a aprovação das medidas aí do golpe, né, a PEC 55, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras, não emperre aí, não passe por turbulências como essa que o governo acabou de passar aí no episódio do Gedel Vieira. O Temer tentou minimizar, dizendo que foi um fatozinho, né? Aí no diminutivo, usando um fato sem importância, irrelevante, que o governo certamente vai absorver e vai tocar a vida, enfim, como o Temer tentou dizer, né? Aí a Folha ainda diz aqui que já seria salutar em meio aos erros políticos em série que se cometem se o governo, como disse o mandatário, se referindo ao Temer, de maneira simplória, olha aí como ele trata o Temer, né, o editorial, ficasse mais atento para logo alcançarmos o crescimento, né, dizendo que o governo vai ficar mais atento, não vai ter mais episódios como esse do Gedel, que é para aprovar as medidas e, consequentemente, chegar ao crescimento. É um engodo, uma mentira, né? Porque como chegar ao crescimento com essas medidas, com a aprovação da PEC 55? De onde vai surgir os recursos para investimento? E outra, o Temer acabou de sancionar a lei do José Serra, que entrega o pré-sal, tira da Petrobras, né, a obrigatoriedade de exploração do pré-sal, ou seja, entregando aí a principal fonte de riquezas dos países aos predadores internacionais. De onde viria os recursos para investimento, para a retomada do crescimento? Né, viria aqui os salvadores da pátria, alguém acenando com capitais abundantes para que o país retomasse o crescimento? Essa história foi contada nos anos 90 e deu no que deu, né? O projeto neoliberal do Fernando Henrique foi um desastre para o país, foi aquela crise que só o governo Lula, com muito sacrifício, conseguiu tirar o país daquela situação. Esse é um ponto de interrogação que a gente precisa ter na devida conta, porque o que eles estão aplicando aqui foi o que o Krugman disse sobre o Donald Trump. Aliás, é uma característica do capitalismo brasileiro que o Trump, segundo o Krugman, está tentando fazer nos Estados Unidos, que é um plano de investimentos aí de infraestrutura de cerca de 500 bilhões de dólares, né, que segundo Trump segundo o Krugman, os Estados Unidos vão entrar num nível de corrupção sem precedentes. É o que a gente viu aqui sempre no Brasil. O capitalismo brasileiro foi assim, é assim, ele sobrevive assim, ele foi concebido assim, quer dizer, não tem aqui um projeto de país a não ser esse mundo aí do oportunismo, né, se utilizando do Estado, né, para que o Estado beneficia somente a elite, só beneficia o topo da pirâmide, né, conforme eu também já comentei aqui. Ou seja, nós temos aqui no Brasil uma luta de classes fundamental, né, que tem como vértice a aversão dessa elite a uma economia dinâmica, né, uma economia marcada aí por profusão de iniciativas populares para o alargamento do clube de proprietários. Porque essa elite, para a ideologia dessa elite, um processo econômico popular, né, com participação mais efetiva do povo na vida econômica do país, representaria a entrada de novos jogadores em cena. E para ela, na compreensão dela, isso não iria multiplicar a riqueza. Né? Uma visão míope, conforme eu disse aqui, sem iniciativa, um capitalismo tacanho que nós temos aqui, sequer um capitalismo que olhe para o desenvolvimento, né? E aí eles veem esta possibilidade de alargar o clube de proprietários, né? A entrada de novos jogadores em cena na vida política, né? Não como um processo aí de aumentar a riqueza, mas de multiplicar a já existente. E dividir renda não é com essa direita brasileira, nós sabemos, isso aí está demonstrado na nossa prática, na nossa história.
O fato concreto, ela tem razão à direita, é que ela perderia, consequentemente, poder econômico e poder político. Isso é fato, porque o povo entra na vida econômica, vai tomando consciência política, certamente as coisas mudariam, não seriam mais esse regime, essa ideologia escravagista que eu disse aqui, ainda fortemente impregnada na carne da direita, aí de como a direita vê o país, como ela vê a sociedade. Talvez a fraqueza principal dos governos Lula e Dilma tem sido essa, né, de não fazer aí as reformas sérias, né, reformas sérias no Estado, reformas profundas, né, por diferentes motivos, não vem ao caso aqui a gente falar, né, por correlação de forças, por uma série de outras coisas, né, até por compreensão mesmo do que significa o processo social brasileiro, mas o fato é que são reformas que deveriam ao só tempo dinamizar a economia e desprivatizar o Estado. São essas duas profilaxias que são urgentes e necessárias no país. Enquanto não se compreender isso, a gente não sai deste nível de subdesenvolvimento, de desenvolvimento atrasado que nós temos aqui no país, com essa elite mandando e desmandando de forma autoritária. Esse é o cerne, né? Deve ser o cerne de um projeto de nação, né? Um projeto popular que atinja de fato o povo, né? Que só é possível pela aplicação do ideal republicano, né? A proclamação do ideal republicano foi nesse sentido de viés progressista, portanto só a ideologia das forças políticas progressistas, democráticas e patrióticas é que podem dar aí forma, né? Pode levar adiante esse projeto de nação. Esse é o desafio, né? Essa que é a questão que está posta aqui, e para a gente levar esse desafio e essa questão adiante, a primeira necessidade é derrotar esse golpe aí que vai cada vez mais aí destruindo tudo que o povo construiu ao longo da história de democrático, de progressista e de patriótico. Muito obrigado pela atenção, espalhe o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.